Olá, muito bom dia. Sempre uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar aqui. Este é o programa Texto e Contexto da Rádio Deus Conosco de Comunicação Espírita, mantido pelo Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. E aqui pelo Instagram, toda terça e toda quinta, às 11 horas da manhã, estamos aqui com o programa Texto e Contexto. Esse programa é uma produção minha apresentação. Muitas vezes trago convidados, outras vezes eu mesmo faço sozinho. E o objetivo é justamente utilizar de textos constantes em parágrafos, em capítulos, em pequenas frases e trazê-los ou adaptá-los ao contexto do nosso cotidiano humano. Então, como o próprio nome diz, texto e contexto. Bom dia, Hélida, sempre bom ter a sua companhia aqui. Muito obrigado pela sua presença, é uma alegria muito grande. Então, o programa Texto e Contexto, toda terça, toda quinta, 11 horas da manhã. Aqui pelo Instagram da Rádio Deus Conosco. E, sem dúvida, nessa direção, utilizando-nos de textos que trazemos para o contexto. Textos de frases, de capítulos, de parágrafos, de obras, textos produzidos pela criatividade da inteligência humana, capaz de dispor as palavras, capaz de construir frases que tocam o nosso coração, que dizem verdades, realidades do cotidiano da vida humana. Então, para mim, particularmente, é uma felicidade muito grande. Bom dia, Fernanda Linhares, de Florianópolis. Que alegria estarmos juntos novamente, não é mesmo? Então, hoje eu quero falar para vocês de dois livros que eu e Neuza recebemos de presente. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Pedro Lucas Moro, da cidade de Maringá, no Paraná. Fizemos uma live com ele, que foi um sucesso, pela facilidade que esse jovem poeta tem de dispor os versos e falar da própria vida humana, das situações do cotidiano. E nós recebemos dois livros de presente. Aqui está o Eu e o Lá Fora. É um livro de poemas, de versos. Interessante a capacidade dele de falar bastante, com versos curtos, com textos curtos. E o outro, Sombra, Terra e Céu. São livros que não são finos, mas com conteúdos extraordinários, com versos compostos numa página. São poemas muito lindos. Eu vou ler um deles aqui, apenas a título de apresentação mesmo do conteúdo. Nós temos aqui: Constelado Amor. Toco-te os lábios estrelados que se fundem em pura sintonia, a gênese da universal sinfonia, o querer de átomos apaixonados. Eu sinto nas tuas mãos ternas o calor que o cosmos ilumina, tua aura que no todo me fascina, o fundir de nossas joias internas. O teu toque querido me apraza, e embora ainda nortes de um imã, rogo aos céus, olhando para cima, que o teu coração seja minha casa. Então, vejam que facilidade para falar desse sentimento de amor que nos toca intensamente a vida humana nos variados relacionamentos. Já no outro livro, o Eu do Lá Fora, o texto Seriedade. A magnitude das atuais circunstâncias me assusta, não por terem faces temíveis, pavorosas,
mas pelo medo que guardo dentro de mim, o medo da derrota, o medo do fracasso. As brisas nos contam futuras notícias vindas de um lar mais seguro, claro e de ventura, e que o labor é condição mais importante. Faço-me então construtor dos meus destinos. Por medo de fracassar em meu grave dever, talvez congele e visite poços de melancolia, mas nunca desejarei a abstenção preterida, pois o êxito é vislumbre que antes não havia. Que bonito ler um verso rápido, consistente, compacto e trazendo tantas verdades e especialmente a naturalidade do cotidiano, a realidade do cotidiano humano. É um texto perfeitamente aplicável no contexto, como nós gostamos de falar, né? Manacá, Sidério, o céu amanhece assim, calmo e branco, oceanicamente de espumas coberto, na sua infância de algodão flutuante, como a floração de uma matiz assim certa. Ouve os minutos de corrente áurea ao longo do dia num tom lilás leve e se exibe numa coloração quase santa, despreocupado com vivência tão breve. As flores etéreas enfim anoitecem como crianças que vivem só o dia em pétalas roxas com pingos de brilho de aurífero ar completo de alegria. A poesia é uma arte extraordinária, né? Eu admiro muito poesia, esta capacidade de colocar em textos leves, em textos breves, conteúdos da própria vida, de expressar com sensibilidade os conteúdos que vivemos nas diversas circunstâncias do cotidiano, expressando amor, expressando sentimentos variados, de medo, de insegurança, de aspirações, de sensações, de conquistas, de expectativas, e mesmo de admiração pelo grande, pelo belo, pelo bonito. E enche o nosso coração de alegria. Então eu estou com 2 livros aqui, do Pedro Lucas, este e este. Então, eu quero surpreender os amigos hoje e convidar o próprio Pedro Lucas para estar conosco. Ele está nos acompanhando aqui. Eu peço a ele que peça a solicitação de entrada para ele conversar conosco ao vivo aqui no Instagram, no programa Texto e Contexto dessa terça-feira, e 11 da manhã que iniciamos, e realmente vamos aproveitar aqui a visita. Pedro Lucas, vamos ver se vai dar certo aqui. Ô Pedro, bom dia. Bom dia, Orson. Tudo bem? Que alegria recebê-lo aqui, que prazer. Muito obrigado pela disposição, pela presença. Muito obrigado por prestigiar aqui o nosso rápido programa de toda terça e toda quinta, 11 horas. Não, o prazer é meu. Muito bom estar aqui para a gente poder conversar de algumas coisas gostosas, né? Importantes para a gente. Entendi. Me diga uma coisa, Pedro. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo numa live longa, durou 1h30, foi uma delícia. Muito Mas, boa. nem diga, foi inesquecível. Mas aqui outras pessoas vão ver. O Instagram é outro universo. Muitas pessoas que vão ver aqui não viram lá e poderão depois se dirigir para lá, está no meu canal. Mas diz para a gente, Pedro, como é que surgiu essa espontaneidade poética? De onde vem isso? Como é que foi que aconteceu isso? Eu sempre falo que a vida ela nos coloca nos caminhos que depois que a gente olha para trás, a gente percebe a, a importância, né, de passar pelas fases da vida como devem ser passadas, né? Então eu conheci buscando entender os poetas, né, para poder prestar o vestibular. E aí a poesia entrou no caminho, né, que era uma coisa que precisava ser aprendida. E aí eu me apaixonei pelo jeito de se expressar, né? O primeiro poeta que eu me apaixonei foi Augusto dos Anjos, né? O poeta da morte e dos vermes. Que legal! Mas Augusto dos Anjos foi o primeiro inspirador, então? Foi, ele foi um encontro, né? Porque o momento da adolescência é um momento difícil, né? Uma coisa dolorosa, né? De descobrimento. Então,
o jeito que ele contava, o jeito que ele se expressou, né, quando em vida, encarnado, talvez conversou muito comigo naquele momento. E foi a maneira com que eu achei de me expressar também, né? A gente percebe nos seus versos uma facilidade muito grande de construir as linhas, construir os versos propriamente na combinação. Eu não entendo de poesia, eu sou leigo em poesia, mas a gente sabe que existe uma lógica na construção dos versos, dos poemas, naquilo que se chama de métrica e outros detalhes próprios da poesia. E é difícil, Pedro, construir isso, essa combinação que atenda a esses requisitos espontâneos, assim, de combinar as palavras com tanta facilidade. Ah, eu não sei se difícil é a palavra, mas é trabalhoso, né, Orson? Às vezes o meu caso acontece muito de eu receber no meu coração e na minha cabeça os últimos versos do poema. E aí, a Ah, partir deles, você tem que construir a história para chegar nele, né? Então, isso é muito recorrente. E aí, você tem que adequar, né? O primeiro livro que você mostrou, né, que é esse roxinho aqui, ele é sim. muito apegado à forma, né? Então, ele tá ali no soneto. Soneto é o que a gente brinca 4-4-3-3, né? São duas estrofes de quatro versos e as últimas duas de três. E com 10 sílabas poéticas em cada um, né? É uma coisa um pouco complicadinha para abordar agora, né? Mas assim, dependendo dos ares que você está respirando, a coisa fica um pouco mais espontânea. Eu lembro que a hora que vinha a inspiração de um poema ou outro ou vários, eles vinham praticamente prontos. Depois eu precisava só dar aquela lapidadinha. Então acho que o costume e o gosto por isso também ajuda, né? Torna as coisas menos difíceis. Então, por exemplo, hoje você tem mais facilidade, porque você já fez muitos, inclusive com 2 livros publicados que nós tivemos a oportunidade de mostrar aqui. Agora, demora para construir, né, Pedro? Se você recebe, por exemplo, a inspiração do último verso, para você construir a história, para chegar nele, é um trabalho laborioso esse. Eu penso também que tudo depende do que ele fala, né? Que às vezes alguns conteúdos são mais difíceis da gente lidar, né? Claro. Então, vai muito do conteúdo, né? E de quem está nos ajudando a escrever, né? Eu penso que eu falo que tem poemas que saem em 5 minutos, outros passam dias de você ir pegar, mexer um pouquinho, não estou satisfeito, volto depois. Então é muito particular. Cada um deles conversa com a gente de uma forma diferente, né? E cada um deles fala para o nosso leitor de uma maneira diferente. Semana passada, eu recebi uma mensagem de um amigo que começou a ler o livro e ele falava: Nossa, esse poema me pegou em cheio, né? E eu olho para esse poema hoje e não, para mim já não é tão forte quanto era antes, porque eu passei por aquilo. Então, Sim. assim, dependendo de como você lê, de quando você lê, de quem você é hoje, isso vai te atingir de uma maneira diferente, né? Se você tivesse que declamar para nós aqui um dos seus poemas agora para os ouvintes aqui conectados no Instagram, qual que você escolheria? Hum, deixa eu ver. É engraçado, Orson, porque desses 2 livros, eu sei um ou outro, assim, de cabeça. Sim, Porque imagino. são poemas, assim, que eu fui aprender que a declamação chama mais atenção e cativa mais depois de ter lançado os dois. Então, o terceiro livro que vem por aí, de poesia, ele já são os poemas que eu posto em vídeo, eles estão escritos, né? Então vai ser o próximo livro, que são mais fáceis de declamar, de decorar, né? Esses aqui, eles já são mais apegados ao que a gente estava falando da métrica, né? Então eu Sim, perdi isso. Pro terceiro livro não sim. existe mais isso, né? Tá livre, Olha, tudo livre, você escreve. agora, desses que você pode declamar, que são para o terceiro livro, existe algum que você gostaria de apresentar aqui para os nossos telespectadores aqui do Instagram? Podemos. Eu achei um poema aqui do livro que eu posso ler para vocês, que é um poema que eu gosto bastante, desse segundo livro. Sim. O nome dele é Temo. Deixo de confiar no outro que não eu, pois que do outro sei tão pouco, e embora muito mais de mim eu saiba, percebo enfim que nada sei.
Sofro o reflexo do meu íntimo despreparo, desintegrador de toda alteridade alheia. Apesar do meu fascínio com tanta diversidade, também me causa horror o que é desconhecido. Não confio no outro que em mim criei e acabo por ficar desacompanhado na presença de um incógnito ser. Temo o que sou no outro que não é. Então, esse poema, assim, o que eu sempre falo é que ele não tem que ser usado só de adereço, não tem que ser usado só para, ai, que coisa bonita, tem que ser estudado, porque cada verso, e essa é a riqueza do poema, né? Ele fala uma coisa. Então, cada verso você vai Sim, parar para sim. analisar, Fico né? imaginando. Agora, deste novo, que você não vai ler no livro, mas que está na sua cabeça, escolhe um para declamar para nós aqui. Vamos ver. Não sei quem sou, talvez eu saiba quem não sou. Fico pensando se sou um lírio, uma tulipa ou um cravo. Mas também gosto tanto das azaleias. Bem, talvez eu demore a descobrir que flor eu seja, mas de ser flor, já me contento. E sei que no inverno floresço. Veja que esses dois poemas se conversam, né? É interessante isso, né? Porque sempre fala do eu, do autodescobrimento, né? Então, é uma coisa interessante, né? Dessa conversa entre os poemas, né? Ô Pedro, para quem não te conhece, que está te conhecendo agora, como é que te acha no Instagram? Coloca, fala aí para o pessoal saber como é que pode te seguir no Instagram. É @PL Moro. Todas as minhas redes sociais são isso aí, PL Moro. PL Moro. Moro, Você isso. tem uma página, você tem o Instagram e lá você tem os seus poemas declamados. Eu posto quase toda semana, né, os poemas, um poema por semana. E aí é em vídeo, né, que é uma coisa que a gente está trazendo de novo, porque a rede social exige essa coisa mais espontânea, mais Sim. rápida, né? Que legal, hein, rapaz? E esses livros, se alguém quiser adquirir, como é que faz, Pedro? Você pede pelo Instagram lá com você mesmo? Esse primeiro livro tem no site da Livrarias Curitiba, acho que ainda vai ter por lá, dá para pedir, né, porque é uma coisa mais automatizada. E o segundo é só comigo, a gente manda por correio, né, como a gente fez com você. Isso, que legal. Olha aí, ó. A Márcia A mandou ali, né? postou aí. Instagram Obrigado, do Pedro. Márcia. PL, Instagram, arroba PL Moro, que legal. Então, você que está nos ouvindo, quiser conhecer outros poemas do Pedro e vê-lo, inclusive, declamando, são vídeos que estão disponíveis no Instagram. Ele tem Facebook também, né, Pedro? Também. Também PL Moro. Ou Pedro Lucas Moro, né? No Facebook tem que buscar pelo nome inteiro, né? Já Tem pelo essa nome, coisa né? aí. E para quem quiser adquirir o livro, pode entrar em contato com ele pelo Instagram, pedir informações, etc., acompanhar as publicações e ficamos sabendo que ele vai ter o terceiro livro. Já tem nome o terceiro livro, Pedro? Orson, já tem o quarto livro. Inclusive, esse terceiro que eu contei é o terceiro livro de poesia, né? Mas o próximo livro na sequência é um livro de contos, né? É uma narrativa. Então, assim, foge completamente da proposta de usar o poema, mas ainda assim é uma narrativa poética, né? Então, Sim. o Victor ali, que está nos assistindo, né? Que é o meu companheiro de vida, ele já está trabalhando assim arduamente na capa, porque a gente tem vencemos um, um prêmio, né, aqui do município, que é um incentivo à cultura, que é o prêmio Aniceto Mate, e através dele a gente vai poder lançar essa terceira obra, né? Então o nome dessa obra é Aos Olhos Dela. Ele conta contos, né, experiências de uma menininha, né, aos olhos dessa menininha, as vivências dela. Mas sempre impossível fugir desse veio poético, né, dessa maneira de mostrar as coisas da vida, de enxergar as coisas da vida de uma forma mais leve, apesar de serem coisas muito importantes que a gente precisa vivenciar, né? Que bacana, viu, Pedro? Bonito ver isso. Porque hoje você respira poesia, né, Pedro? Hoje você está sempre pensando em poemas, né?
É a todo instante, né? Você passa por uma situação e já automaticamente aquilo precisa ser escrito de uma maneira poética, né? Então é impossível fugir, não dá. E me diga uma coisa, coisas que você não escreveu ainda, que não estão escritas, por exemplo, nesse momento, por exemplo, nós estamos conversando aqui, existem pessoas assistindo a gente. Surge aí uma inspiração poética para esse instante? Orson, eu penso que as coisas vêm assim, sem a gente esperar, né? Então, se você me perguntar agora de cabeça o que que você está pensando, não sei. Porque eu sempre associo essa coisa com como se a nossa mente fosse uma tubulação. E essa tubulação tá constantemente sendo atravessada por pensamentos, sentimentos, né? Emoções. Então, assim, às vezes a gente desliga aqui, eu vou deitar um pouquinho e vou pensar, nossa, olha, aquela hora eu podia ter falado isso, podia ter falado Sim. aquilo. E aí vem uma inspiração para escrever um poema sobre as coisas que a gente não fala na nossa espontaneidade, né? Olha lá, já estamos pensando em alguma coisa, né? Então é muito inesperado. Que legal isso, né? Que bacana, viu? E você tem um tema mais específico que te inspira mais ou não? Talvez, né? Eu penso que o contato com a natureza, tanto nesses dois livros, né? No próximo livro de poema e na narrativa, é o contato com a natureza, né? O que que ela tem para ensinar a gente? Porque a natureza, ela é o todo. Ela nos circunda, ela tem essa grandeza, ao mesmo tempo com uma simplicidade encantadora, né? No livro de contos, assim, talvez metade dele, pelo menos, existe a natureza sendo permeando, né? Então a Helena, que é a nossa personagem principal, ela tá o tempo todo em contato com uma joaninha, um caramujo, né? E são coisas que vão nos mostrar, né? Vão tentar. Então são sempre símbolos para explicar alguma coisa, né? Então acho que essa contemplação da natureza, ela é muito presente na obra. Que bacana. A natureza ela é fonte inspiradora mesmo para muitas ações, né, Pedro? É bacana isso, viu? É interessantíssimo. E, Pedro, agora, das suas lembranças recentes de poemas recém-gravados que estão na sua página no Instagram, você gostaria de ofertar aqui aos nossos amigos, a audiência está crescendo aqui, o pessoal não vai querer ir embora enquanto você não declamar Pois outro. é, a hora que o negócio está para encaminhar para o final, o pessoal vai entrando, né? É sempre assim, né? Mas eu quero dizer a vocês que estão nos assistindo que depois do término dessa live, que ela é curta, né? Ela dura 20 minutos aproximadamente. Depois vai entrar no meu canal, no meu canal do YouTube, Orson Peter Carrara, você poderá rever lá, então, e repassar para outras pessoas. Mas, Pedro, declama para a gente aí algo que você gostaria de ofertar ao coração dos telespectadores nesse instante. A sua vontade. Eu fui procurar aqui alguma coisa, porque se for procurar da memória, às vezes a gente fica na mão, né? Mas um poema que veio, é muito recente, né? Eu publiquei ele aqui, ó, dia 17 de junho, o vídeo. E quando ele me veio, eu sempre falo isso, que os poemas vêm a gente não vai até eles, né? Me trouxe uma emoção muito grande, assim. Então eu fui gravar e durante a gravação eu chorei, né? Porque ele nos transmite, assim, um aconchego, que é um aconchego que emociona, né? E ele nos diz o seguinte: sempre quando estiveres cansado, procura aquele olhar que te chama e te conhece por teu nome. E mais além, que te conhece melhor que tu mesmo. Procura e ouve o coração amoroso que te vê e te diz: ó alma amada minha, não te desesperes, porque eu estou aqui, tão perto quanto tu possas me desejar. É, eu me arrepio toda vez que eu leio e repito esse poema, porque é a figura do mestre, né? Que nos tutela a todo instante, né? Aqueles instantes menos esperados, ele tá lá. Basta que a gente se lembre dele e se reconecte com ele através dessa conexão com as nossas melhores partes, né? Muito interessante. Que bonito, Pedro. É de tocar o coração mesmo, profundamente.
Fica contente de ter uma oportunidade com você como esta. Me diga uma coisa, o fato de você ser espírita e estar vinculado à literatura espírita propriamente dita, isto te facilita o trabalho, então? Facilita, facilita, porque, inclusive, por exemplo, no exercício da mediunidade, né, que a gente sempre diz que a mediunidade, quando ela é estudada, quando ela é analisada e através desse autoconhecimento em relação a ela se expande, né? Você passa a educar melhor essa faculdade. Então, muitos dos poemas que são escritos, né, não vou nem falar que eu escrevo, são escritos, eles não são meus, né? Então, não posso dizer que é só o Pedro escrevendo, porque a gente está rodeado o tempo todo de poetas, né, e poetisas que nos trazem essas mensagens, né, da vida maior, da vida verdadeira, né? E você não identifica os autores ou consegue perceber alguma identificação? Alguns nomes às vezes vêm, mas eu não coloco porque, né, o que que Sim. eu sei da minha mediunidade, o que que eu sei de mim mesmo, né? Então, acho que é muita pretensão da minha parte identificar nomes que eu não sei exatamente se é isso, né? Mas eles vêm. Então, eu prefiro não deixar, né? Algumas coisas estão guardadas, eu nunca publiquei porque vieram com esses nomes, então, não sei, ainda não sei. Acho que tá muito cedo para ter esse tipo de atitude, né? Você fala bem, isso é prudente realmente, aguardar amadurecimento, é verdade. Você está sendo muito prudente, como recomenda a doutrina espírita, esse bom senso, discernimento, até porque, né, Pedro, o nome é secundário, né? O nome é Exato. secundário, o que vale é o conteúdo que nos estimula. O pessoal está pedindo aí, Pedro, parte 2. Live parte 2. Então, são duas pessoas que pediram a parte 2 aí. Então, você esteja preparado para um novo convite aí, para voltarmos a falar. Aliás, o terceiro livro tem previsão de saída ou não? O terceiro livro de poesia ou o conto? Até eu tô perdido já nessa. Fala dos dois, então, qual a previsão aí? Bom, o livro de contos, ele foi contemplado agora pelo prêmio, né? A gente está aguardando aquela confirmação oficial, mas Sim. assim, a gente tem um prazo de 8 a 10, 12 meses para realizar, né? Então, o que eu falei para o Victor, eu falo para todo mundo agora, é que eu não quero fazer lançamento enquanto a gente não puder se abraçar sem máscara. Então vai Sim. demorar um pouquinho, né? A gente está preparando com carinho, com mais tranquilidade. E é um projeto que vai assim, a gente vai passar nas escolas aqui de Maringá para poder distribuir esse livro, né? Inclusive vai ser um livro de distribuição gratuita para poder incentivar o público jovem e adulto a se humanizar através da leitura. Essa é a proposta do projeto, né? Humanização através da leitura. Então, nos próximos 10, 12 meses, acredito que a gente vai estar dando à luz a essa obra. E o outro livro de poesia, não sei. A gente queria fazer um lançamento pelo e-book, né, para facilitar o acesso das pessoas pelo Brasil todo, né? Mas ainda, acho que se dependesse de mim, semana que vem estava lançando. Mas o nosso diagramador, ilustrador, ele já me puxa as rédeas e fala: calma lá, não vou dar conta, né? Então, esse aí é por tempo imprevisto ainda. É um trabalho demorado mesmo, né, Pedro? A gente sabe que é. Diagramação, ilustração, é um trabalho demorado. É uma gestação, né? Tudo é uma gestação, tanto para escrever quanto para fazer as partes gráficas, né? Muito bem, Pedro. Quero agradecer a sua presença, a sua participação, informando a vocês todos que estão vendo aqui que estará no meu canal do YouTube, você poderá rever e utilizar aqui o próprio Instagram da Rádio Deus Conosco, que é onde fazemos o programa e fica disponível, né? Então, a Fernanda está dizendo aí que é um trabalho muito lindo. Fernanda Linhares, obrigado. Viu? É muito bacana ver esses comentários estimuladores aí. Gostoso demais. Nem diga. Então, Pedro, agradecemos a você imensamente. E para encerrar o programa, para despedir dos nossos telespectadores aqui que estão no Instagram, eu gostaria que você oferecesse um poema, é claro. Um poeta tem que oferecer um poema de despedida. Tem que ter, né? Bom, eu vou terminar, já escolhi ele aqui. Ele tá nesse livro, né? Vamos usar um que está publicado. E ele é o carro-chefe desse livro. Ele me emociona muito. Que foi um poema que surgiu, inclusive, olhando as folhas caindo de uma árvore, né? Então, a natureza novamente
presente. Ele se chama As Folhas que Voltam ao Chão. Quando me sento no solo para ouvir o afago da monção, vislumbro as largas folhas que caem e voltam à sua origem, o chão. Na queda infinita de pouca altura, assisto ao filme de toda uma vida. Poucos dias de puro verdor, poucos dias de face abatida. Sacodem-se num giro interminável, como em ciclos que a vida ensina. Nascer, remorrer, renascer. Toda essa grandeza me fascina. Vejo a existência que se finda, sem importar quão alto se chegou. Tudo se resume à mesma altura. E tudo que se foi, passou. Que maravilha! O Espiritismo claramente expresso aí, né? Não tem como Conceito, fugir. não tem como fugir, né? Que bacana. Pedro, muito obrigado pela sua presença, pela sua disposição. E fica aqui, então, a dica para quem quiser entrar em contato com o Pedro e ver os seus outros poemas gravados, PL Moro no Instagram e Pedro Lucas Moro no Facebook. Agradecemos imensamente. Esse é o programa Texto e Contexto da Rádio Deus Conosco, do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita, toda terça, toda quinta, às 11 horas da manhã. Com convidados ou não, aqui estamos toda semana, 2 vezes por semana, para trazer um texto e aplicá-lo ao contexto dos nossos dias. Muito bom dia a todos, muito obrigado, Pedro. Até Bom dia, breve. gente. Até breve.